Persona apresenta Dionísio. Pra você sambar, Bebete, uou! Pra você sambar, Bebete, uou! Pra você sambar, Bebete! Pra você sambar, Bebete! Senta o pau, Bebete! Vamos embora! Beleza? Dionísio era um exímio cantor de músicas do Jorge Benjó. O cara que adorava o Jorge Tocava violão e cantava. Nem o Jorge Ben no final agora estava tocando melhor as músicas dele do que o Dionísio. Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal, Taj Mahal. Dionísio, trabalhei aqui na rádio com ele e acompanhei o crescimento todo dele, de quando ele começou na rádio, das dificuldades que ele teve e da superação que ele teve. O Dionísio é um fenômeno muito grande, porque ele estava, quando ele morreu, ele estava numa fase, sabe, parece que o Dionísio nasceu falando em rádio e fazendo rádio, e inclusive televisão. Ele estava com uma fluência, ele estava com uma segurança muito grande. É o seguinte, vamos para Curitiba agora, né? Mostrando que o Amado também está arrebentando com os donos da bola, que está com o Dionísio. É o Dionísio, meu parceiro, meu irmão, que eu amo tanto. Neto, boa tarde a você, um grande abraço. Eu quero parabenizá-lo em nível nacional por tudo que você tem representado, né, a essa categoria, nessa sua nova empreitada de vida. Um ótimo comentarista, né, sem medo de dizer as verdades, ao lado do Denilson, que eu não tive a oportunidade de conhecê-lo ainda pessoalmente, ao Edmundo, que para mim também é um dos grandes comentaristas do futebol brasileiro, e o Ronaldo, joguei contra quando eu estive no Curitiba, no Pinheiros, e joguei contra o Bebeto também pela equipe do Curitiba. Sobre a Copa do Mundo, vai sair sim, viu, Neto? Que legal. Os preparativos já estão bem legal e eu não acredito que vai dar tudo certo. 2 Copas do Mundo com ele e admirei várias coisas, e a primeira delas, o volante. Ele sentava no carro e a gente ia num restaurante grego em Munique, e ele ia na segunda vez, não precisava nem ligar aquele aparelho lá, porque ele ia direitinho, ia e virava e parava na frente do restaurante. Digo, não é possível, cara, o poder que ele tinha de GPS. Impressionante. A mesma coisa na África. E na África, o pior, que na África era o volante do lado direito, você tinha que trocar a marcha pro lado esquerdo. Eu não me aventurei a pegar o carro na África. Nem eu. Não dirigi o carro pro volante do lado direito, e ele, volta e meia, já parecia que tinha nascido lá. Cara, foi um dos grandes comentaristas contemporâneos, inclusive porque jogou bola e conhecia muito futebol. Então, para nós foi uma perda assim muito grande, sabe, da companhia, porque seguramente você não ia fazer essa entrevista com a gente, porque a gente já estava no boteco só, tomando uma, né? Com certeza. O Djonga, eu me recordo dele do tempo da Clube. Foi pro lado do rádio, e na Rádio Clube ele deu os primeiros passos, vamos dizer assim, em rádio. E aí o pessoal dizia, pô, mas o Dionísio, o que o Dionísio tem de interessante? O que tinha de interessante era o palavreado dele. Ele era um cara que ele tinha umas saídas impressionantes, né? Com a história de entrega o disco, só recebe a capa, e outros adjetivos que ele usava dentro do futebol. Ele usava casando, né? O Dionísio, acho que conseguiu trazer. Eu não conheço outro jogador assim que consiga fazer isso, trazer o palavreado, a linguagem dele mesmo, né? Tudo isso ele já falava. É verdade. Tudo que ele falava no rádio, ele falava como jogador. Essas coisas, essas tiradas, raciocínio muito rápido, né? Para essas coisas. Você falava uma frase para ele, se botava ele em dificuldade alguma coisa, ele já vinha com uma frase do fundo do baú, assim, que era
Era definitiva, né? Então ele conseguia, né? Sem ser aquele. Todo mundo fala palma de boleiro, parece aquela coisa, né? Que está sendo pejorativa até, né? Quando fala boleiro e tal, por ser ignorante, por ser isso. Não, pelo contrário, ele tinha. Era o palma do boleiro, mas a coisa bem colocada. Dificuldade porque o Dionísio começou a jogar futebol muito cedo. O Dionísio não teve tempo para estudar. Ele estudou o básico. Se alguma coisa, digamos, mudou na presença dele em casa, eu acho que sim. Agora eu não sei se foi exatamente a questão do jornalismo, também foi... a pessoa vai mudando com a idade, né? Com o tempo, vai mudando assim um pouco. Mas... sem sombra de dúvida, ele passou a ser bem mais, digamos, não sei se ele já era assim antes, eu não percebia, tal, passou a ser muito mais crítico em relação à imprensa e comentaristas e locutores, né? Ele prestava muita atenção na atividade dele. Então, por exemplo, narrador que comenta e comentarista que fala demais, ele criticava muito isso. Não, quem tem que comentar é o comentarista. Porque não vou citar nomes aqui, né? Mas na televisão, de narrador que fica querendo comentar o jogo no lugar do comentarista, o comentarista que do tiro de meta ao escanteio fica falando e não diz nada a respeito. Então ele era muito observador, assim, digamos, da crônica esportiva. Como eu falei, ele lia bastante, né? E claro, lia também os cadernos de esporte. Então ele gostava de ser mais do jeito dele, né? Comunicando de forma popular, mas gostava de tentar explicar o jogo de forma tática, né? O que significa a saída de um jogador de um lado para o outro, o posicionamento do time e tal. Então ele tinha alguns erros de português naturais e que não... Depois ele passou a escrever aí em jornais, fazer comentários em jornais, fazia comentários... Uma Gazeta? Conosco, na Gazeta, fazia comentários aqui no blog. Quer dizer, então, sem dúvida, foi um cara vencedor dentro da imprensa esportiva, principalmente. O Dionísio é um cara de muita personalidade, sabe? Em certos pontos até teimoso. Em alguns pontos até teimoso. Mas foi um cara que reconhecia, por exemplo, se ele chegava à conclusão que ele não estava certo, ele reconhecia e tocava o barco. Porque o Dionísio... Agora quero ouvir o coral da plateia. Era o meu irmão negro, né? E a gente tinha uma afinidade tão grande, né? Que, como eu disse, ele me chamava de padrinho. Padrinho. Às vezes chegava no Couto Pereira, a rádio dele ficava um pouco distante da minha, eu estava perto da cabine, né? Que eu trabalhava, da Rádio Clube, da Rádio PRB2. E ele entrava lá, descia do elevador lá do outro lado e já vinha gritando de lá, padrinho, e vinha, me abraçava e me beijava. Era coisa de irmãos, assim, de pai e filho, né? Então essa foi minha convivência com o Djonga, né? De carinho, de amor, de respeito. Eu nunca tive um senão com o Dionísio, Ele pelo seu temperamento forte, pela sua maneira de ser, ele teve algumas discussões, alguns atritos com algumas pessoas, que isso é normal do ser humano. Mas comigo, graças a Deus, sempre foi uma convivência muito tranquila, muito bacana, né? E ultimamente ele estava na Bandeirantes, ao qual eu participei em algumas oportunidades como convidado, né? No programa do Valmir Gomes, do PC. E sempre tive uma convivência extraordinária, e ele fazia muitos jogos do Curitiba, como eu também fazia muitos jogos do Curitiba. Então o nosso encontro era toda quarta-feira no Couto Pereira, quando tinha jogo do Curitiba, todo domingo no Couto Pereira, e trocávamos ideia. Na hora do intervalo a gente ia pro corredor, como é que tá o jogo, o que você acha, o que você não acha. Então essa era a minha rotina e a minha convivência com o nosso querido Dionísio, e aonde ele quer que esteja, que ele esteja bem. Pra gente, o pai é meio super-herói às vezes, sabe? Eu me lembro
da gente viajar pra praia, assim, férias de fim de ano. Eu me lembro de pequeno, assim, no dia 2 de janeiro, assim, logo depois do Réveillon, o pai colocava um agasalho, 2 camisas, uns plásticos tipo saco de lixo, mas os 2 moletons ia correr na praia, porque ele gostava de chegar bem na pré-temporada, sabe? Esse tipo de gente não fica doente, sabe? Maravilha, Não dá pra... nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um presente meu. Filho maravilha, nós gostamos de você. Filho maravilha, faz mais um presente meu. Você ouviu? Persona. Produção: Álvaro Lunardon, Lucas Morkin Ramos, Paulo Rogério e Wesley Fernando. Suporte técnico: Celso Petruzalec. Orientação de rádio: Professora Alessandra Ferreira. Coordenação do Projeto Integrador, Professor Cícero Lira. Coordenação do curso de jornalismo da PUC Paraná, Professor Júlio Nunes.